Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Se você está acompanhando a transmissão desse culto, isso significa que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a sua vida. E que bênção, que privilégio nós temos, enquanto igreja, ainda que distantes, de meditarmos na palavra de Deus. Que o seu coração, que a sua mente possam estar concentradas nesse momento tão precioso na vida da comunidade de fé. E nós temos um aviso muito importante para você. Por isso, atenção, o nosso culto de hoje à noite ele será transmitido ao vivo. É mais uma oportunidade que você tem de interagir mais conosco, de participar, comentar, mandar a sua mensagem. Então será um momento muito especial de louvor, de adoração ao nosso Deus e de meditarmos também na sua palavra. Por isso, compartilhe, mande essa mensagem para que as pessoas possam se programar. Isso é muito importante para que nós possamos vivenciar esse momento tão precioso na vida da igreja. Que Deus nos abençoe agora na meditação da tua palavra e vamos louvar ao Senhor neste momento. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez reunidos, ainda que em lugares diferentes, mas com esse propósito de estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em Atos, especificamente em Atos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 1 a 30, que nos conta sobre a conversão e o chamado de um homem chamado Saulo, a conversão de um homem crente. E é isso que nós vamos tratar nessa manhã. Mas vamos orar antes de nós tecermos algumas considerações e lermos o texto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença santa. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e saber que Tu és Deus que tem prazer em falar conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós, revelado na Tua palavra, que sempre nos propicia a possibilidade de novos começos, de verdadeiras conversões. Que essa Tua palavra dessa manhã, sim, seja desafio também para o nosso coração. Não apenas entendimento maior, mas acima de tudo desafio mesmo para a nossa vida seguir de acordo com o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem,
As primeiras cenas de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até aqui o capítulo 9, nós temos fatos que determinam esses eventos, essas cenas. Lembremos-nos que lá em Atos capítulo 1, nós começamos os Atos dos Apóstolos com a aparição do Jesus ressurreto, a promessa do Jesus ressurreto sobre os discípulos, que eles deveriam aguardar em Jerusalém para serem revestidos pelo Espírito Santo. Então nós temos a aparição de Jesus, o ressurreto, a fala de Jesus ressurreto com esses discípulos, e eles esperam em oração para serem revestidos do poder do Espírito Santo. Então, a primeira cena, né, dessa igreja em Jerusalém começa com esses fatos, o Jesus ressurreto se revelando a sua palavra e os discípulos esperando em oração. E aí nós temos todos os eventos que decorrem, né, do capítulo 1, capítulo 2, até que o capítulo anterior, capítulo 8, essa igreja em Jerusalém, que agora começa a sair de Jerusalém, Samaria, para alcançar os confins da terra, para cumprimento da promessa de Atos 1:8. Veja que aqui, nesse nosso texto que nós leremos, capítulo 9, de 1 a 30, também temos os mesmos eventos. Jesus ressurreto aparece para um homem chamado Saulo. Ele fica aguardando em oração para ser revestido do Espírito Santo. É interessante que você preste atenção nisso, porque agora, a partir desse evento, dessa aparição do Jesus ressurreto, a fala do Jesus ressurreto, a espera desse homem em oração e o seu revestimento do Espírito Santo, marca um novo momento dos Atos dos Apóstolos. Se do capítulo 1 ao capítulo 8 nós temos a igreja que começa em Jerusalém, Samaria, e começa a se abrir para os confins da terra, agora no capítulo 9 nós temos esse fato se cumprindo de maneira cabal, porque será esse homem chamado Saulo que daqui para frente vai abrir o caminho para essa igreja chegar até Roma, que é o propósito de cumprir Atos 1:8. Roma representando a capital de todo o Império Romano, portanto, o conceito de que o cristianismo já chegou em todo o mundo. Pois bem, o texto que nós vamos ler hoje sobre a conversão de Saulo, ele é narrado mais 2 vezes. Nós temos 3 vezes essa narração da conversão de Saulo, de Paulo, em Atos dos Apóstolos. Cada uma dessas narrativas, né, que aparecem no nosso texto de Atos dos Apóstolos, ela é contada de uma maneira diferenciada, com um propósito diferenciado. Nós não vamos estudar aqui as 3 relatos dessa conversão, até porque os demais relatos serão feitos pelo próprio apóstolo Paulo. Aqui nós temos Lucas relatando como Paulo chegou a conhecer a Cristo, como ele foi tomado pela presença de Cristo e que foi chamado por Cristo para ser aquele que, em nome dele, levaria o Evangelho. Nas outras narrativas sobre a conversão, essas outras narrativas são feitas pelo próprio Paulo e nós vamos estudá-la no momento oportuno. Capítulo 9, verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Quero que você note a primeira menção aí do nosso texto, né, que Paulo então, ou Saulo, né, nós já sabemos que aqui Saulo é o nome hebraico, né, para o nome Paulo, que é o nome grego, né, é a mesma pessoa. Saulo aqui é Saul, né, ou Saul, literalmente Saul, no nosso português ficou Saulo, que é em grego Paulo. Já fomos informados de quem é esse Saulo. Ele estava no momento em que Estevão foi apedrejado. Lembremos-nos que quando Estevão foi apedrejado, as roupas, né, dos que apedrejaram, as capas dos que apedrejaram a Estevão ficaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós ainda temos poucas informações sobre esse homem chamado Saulo, a não ser o fato de que no capítulo anterior já fomos informados que ele
estava perseguindo a igreja, né? Aqui no capítulo 9, verso 1, o texto diz que ele ainda respirando, né? Essa palavra foi muito forte, né? Respirando ameaça, é como se fosse a própria vida dele perseguir, né? Respirar, a respiração dele era ameaça, é uma palavra muito forte, né? Ele então se dirige ao sumo sacerdote e pede carta para serem levadas às sinagogas de Damasco, Síria, Damasco, a cidade da Síria, né? Que existe até hoje, a grande Damasco, a importante Damasco. Essa cidade de Damasco, né, já contava com cristãos, com homens e mulheres que haviam se convertido à fé cristã. Possivelmente a notícia de que havia cristãos em Damasco chega em Jerusalém. E esse Saulo, não se contentando apenas na perseguição dos cristãos em Jerusalém, em Israel, agora ele quer ir até a Síria, em Damasco, levar cartas para que os cristãos fossem perseguidos também nessas cidades. E a intenção dele é levar alguns presos para Jerusalém. Uma palavra interessante no verso 2 é que esses a quem Saulo quer perseguir são aqueles que eram do caminho. É uma palavra muito interessante que é usada para os cristãos em Atos dos Apóstolos. Os cristãos são chamados várias vezes de os do caminho, aqueles que são do caminho que é Jesus, do caminho que é verdade, do caminho que é a vida. Os discípulos de Jesus, então, no versículo 1, são chamados os do caminho, no versículo 2. Versículo 3 nos diz que enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa expressão luz, né, ou esses fatos luz, queda, a repetição do nome, são elementos que nós já vimos muitas vezes e podemos ver várias vezes no Antigo Testamento, quando acontece alguma epifania, né? Epifania é uma palavra que nós usamos para uma manifestação da presença de Deus que provoca esse sentimento de queda, né? Podemos ver isso em vários momentos com a palavra de Deus que produz esse jogar-se ao chão ou ser jogado ao chão com um sentimento de que Deus é todo poderoso, né? De humilhação, de estar completamente submisso à vontade do Senhor. A repetição do nome, né? Lembremos de Samuel, 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 né? Em várias vezes no Antigo Testamento a repetição do nome também é um sinal de que Deus está falando, né? Houve uma luz brilhante, diz o texto, que brilhou ao redor, e ele cai por terra, né? Ele cai em terra e ele então ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Aqui nós temos algo que é bastante interessante, né? Porque Saulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, estava perseguindo os do caminho, mas a voz que aparece, né? Aquele que aparece numa luz brilhante, faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui nós notamos a relação de Jesus com a sua igreja. Jesus se identifica tanto com os seus discípulos, se identifica tanto com os do caminho, que perseguir os do caminho, perseguir os seus discípulos é perseguir ao próprio Senhor Jesus, estar contra o seu próprio corpo, né? A sua própria presença, que nesse mundo deve revelar a sua vontade. Versículo 5, Saulo perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Quem é você? O que será que o Saulo esperava que fosse, né? O que Saulo esperava que fosse aquela luz brilhante? Ele era um judeu temente. Nós vamos descobrir que ele mesmo vai se referir a si próprio em Atos dos Apóstolos como um fariseu, como um verdadeiro seguidor da lei, discípulo de Gamaliel, um homem temente, fiel a Deus. O que ele esperava com uma luz brilhante e o seu nome sendo chamado? Obviamente ele esperava que Deus, na sua glória, havia se manifestado para aquele que era fiel, como talvez
a experiência de Moisés na sarça ardente, né? Em que Deus aparece para o Moisés e lhe dá uma missão. Ele espera, quem sabe, ser recompensado pela sua justiça, pela sua fidelidade, pela sua fidelidade ao cumprimento da lei. Mas, ao contrário, a voz que ele ouve lhe coloca numa situação muito difícil. Olha que a resposta que ele tem. A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu fico imaginando qual foi a reação de Saulo, né, ao ouvir essa palavra. Afinal de contas, ele está perseguindo os do caminho, perseguindo os discípulos, porque ele entendia que esses discípulos de Jesus eram hereges, estavam completamente contra a vontade das Escrituras do Antigo Testamento. Eles estavam colocando a fé no Messias que não era o Messias, não era o Salvador, uma falsa ideia, um falso conceito de que ele fosse o Messias, uns enganados, uns iludidos. E ele quer defender a sua religião, ele quer defender a verdade que ele porta no coração. Ele é um judeu de verdade. Esses aí estão negando a verdadeira fé judaica, o verdadeiro Deus de Israel. Estão praticando uma heresia, chamando Jesus de Senhor, de Deus, quando há só um Deus que é o Deus de Israel, né? Imagina esse Saulo agora andando por esse caminho de Damasco, recebe essa manifestação da glória de Deus, a glória do próprio Jesus, e ouve: eu sou a Jesus quem você persegue. Imagina a crise desse homem. Ele, indo para defender Deus, acaba tendo uma visitação do próprio Deus dizendo: você que acha que está fazendo um favor para mim, você está indo contra mim. Você acha que está indo para me defender e você está indo para me perseguir. Você consegue compreender a importância desse momento e qual é o trauma que isso causa nesse homem quando vê todas as suas verdades despedaçadas, toda a sua verdade religiosa caindo para o chão? Um crente que é colocado em xeque na sua própria convicção religiosa. Ele crê no Deus, mas o Deus que ele crê é o Deus que não é o Deus verdadeiro, né? O Deus que se manifesta a ele, Deus verdadeiro, Deus poderoso, coloca em xeque a sua religiosidade, coloca em xeque a sua tirania, coloca em xeque a sua perseguição, a sua intolerância. Verso 6, mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. A única palavra que ele recebe: eu sou a Jesus quem você persegue, mas vai na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Verso 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eu fico imaginando, talvez esse homem, né, Saulo, esperasse uma vingança fulminante, né, que agora, se é Deus mesmo a quem eu estou perseguindo, eu estou perdido. Fico imaginando a crise que ele está agora passando no coração e o medo dele. E o versículo 7 aponta o fato, né, de que somente Saulo ouve a voz, porque Saulo era o alvo, era aquele a quem Jesus estava procurando para persuadir, né? para que ele pudesse se voltar para ele. Verso 8, então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Ele quer ver, mas não pode, ele está cego, ele precisa reconhecer sua cegueira. Ele vai para Damasco, então, e o fato é que ele é levado por outras pessoas, ele é guiado pela mão de outra pessoa. Você vê o paradoxo do texto? Ele que vai para perseguir, ele que vai na sua força para dominar, agora precisa reconhecer sua dependência. Ele não consegue nem caminhar sem ser guiado por outro. Ele começa a aprender o caminho da humilhação, da dependência. O prepotente, orgulhoso, o perseguidor, o indolente, o sanguinário, o torturador, o intolerante, é jogado ao chão, até agora é guiado pela mão, está cego. Ele ficou os 3 dias, verso 9, sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ele precisa reconhecer sua dependência. Ele não pode controlar sua própria vida, ele tem que ser conduzido por outra pessoa. Ele fica 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ele precisa também reconhecer sua maior necessidade. Então, ele é privado, ele não consegue se alimentar, ele entra em jejum,
esse processo de que ele não apenas não consegue caminhar com as próprias pernas, ele precisa ser conduzido, ele não consegue ver o caminho, ele precisa aprender a reconhecer a dependência, como ele precisa também aprender a reconhecer qual a sua maior necessidade. Verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quero só te chamar a atenção para o fato, né, que ao contrário de Saulo, que pergunta: quem és tu, Senhor? O Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Ananias sabe quem fala com ele. Saulo não sabe quem fala com ele. Ananias sabe, Ananias reconhece a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ananias é um discípulo, ele conhece a voz do seu Senhor. Versículo 11 diz assim: então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. O textão nos mostra, né, nessa visão de Ananias, que o Saulo está lá na sua angústia orando, falando com Deus. Qual é o conteúdo dessa oração? O que Saulo estava pedindo? O que ele esperava? O texto não nos conta, mas nos fala que ele está numa situação de procurar compreender, entender, talvez a sua humilhação, talvez remoendo diante de Deus todos os fatos que ele já tinha feito, toda a perseguição contra a igreja, e agora ali, né, cego, talvez de joelhos, procurando entender o que Deus quer da vida dele. Verso 12, numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Verso 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui nós temos uma biografia rápida, né, desse homem. Ananias diz: olha, a gente sabe da vida desse homem, a gente sabe da biografia dele. Ele tem feito muito mal aos teus santos em Jerusalém. Veja que os discípulos de Jesus foram chamados discípulos do Senhor, foram chamados do caminho, e agora são chamados de santos, os teus separados em Jerusalém. Verso 14, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Veja que o versículo 15 nos aponta que Deus tem um propósito para a vida de Saulo. Né? Você vai ser um instrumento, ele será para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. É muito interessante que você veja que não se trata de um artigo definido, né? Porque este para mim não é o instrumento, mas um instrumento. É importante você notar isso, porque embora Paulo tenha sido escolhido para ser um instrumento, ele é um instrumento. De igual maneira, todos os cristãos, todos nós chamados por Jesus, somos chamados para servi-lo, para também ser instrumento nas suas mãos. Todos aqueles que são chamados por Cristo são chamados para servi-lo, para viver de acordo com a sua vontade. Verso 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por meu nome. Verso 17, então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Primeiro que o verso 16 aponta o preço. Você vai descobrir o que significa sofrer. Você que fez tanto sofrerem por conta da sua intolerância, vai aprender na sua própria vida que me servir às vezes promove esse sofrimento, né? É claro que Jesus não está dizendo que todo aquele que vai servir vai sofrer, mas no caso específico de Saulo, o seu chamado seria um chamado que enfrentaria também muitos sofrimentos. O verso 17 nos aponta a maneira fraterna em que Ananias se refere a Saulo, né? Saulo, irmão. É muito forte isso. Todas as vezes que eu leio esse texto, fico imaginando a cena.
o Ananias entrando e orando pelo Saulo, dizendo: Saulo, irmão. E o Saulo, que havia perseguido os cristãos, o Ananias, que talvez fosse um dos que seriam levados presos para Jerusalém, ou espancados, torturados pelo Saulo, pela sua intolerância, agora recebe a palavra do Ananias, da igreja que ele persegue, irmão. E ele então ora para que seja cheio do Espírito Santo. Já vimos sobre isso, Atos 1:8. Ser cheio do Espírito Santo, de acordo com Atos 1:8, é receber poder para ser testemunha. É óbvio, né? Ele foi chamado por Cristo e agora ele é cheio do Espírito Santo porque ele vai cumprir a missão. Como ele vai cumprir a missão? Pelo poder do Espírito Santo. Não se pode cumprir a missão em Atos Apóstolos, não se pode cumprir a missão de Jesus nesse mundo se não tivermos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Verso 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aqui nós temos o que acontece, né? Quando Ananias ora por Saulo, como que escamas caem no seu rosto. O Saulo mesmo, né? O Paulo vai usar essa imagem, né? De que quando os nossos olhos estão fechados, cerrados para compreender a graça de Cristo, e ele mesmo pede que os cristãos orem para que as escamas dos olhos possam cair, para que eles possam compreender e perceber a verdadeira glória de Jesus Cristo, o verdadeiro mistério de Cristo. Uma cegueira que faz com que as pessoas não compreendam o amor de Jesus, o amor de Deus. E aqui isso é simbolizado, né, por como que escamas que caem dos seus olhos, e ele se levanta e é batizado. A expressão levantou-se e foi batizado é usada muito pelos que são adeptos, né, do batismo por efusão e por aspersão, como um fato que demonstra que aqui se trata de mais um dos vários casos em Atos dos Apóstolos que o batismo não poderia ter sido por imersão, mas por efusão ou por aspersão. Verso 19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Nós não sabemos quanto tempo que Saulo ficou em Damasco. O texto diz que alguns dias ele ficou ali com os discípulos, aprendendo, ouvindo sobre Jesus, conhecendo mais sobre as Escrituras, sendo literalmente discipulado, né? Crescendo no conhecimento de Cristo. Verso 20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Preste atenção no verso 20. E logo nas sinagogas, ele que veio para levar carta às sinagogas para perseguir os cristãos, agora ele vai às sinagogas para proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma pregação que era exatamente o motivo dele ir para perseguir. Era os cristãos dizerem que Jesus era o Filho de Deus, uma heresia para o Saulo antes de encontrar-se com Cristo. Agora ele próprio sai, né, proclamando, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Verso 21, todos que ouviam Saulo estavam atônitos, né? E as pessoas perguntavam: não é esse que veio para cá para perseguir? Né? O perseguidor se transforma agora num perseguido. É o que nós vamos ver agora no verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele então continuava a pregar, persuadindo aos judeus em Damasco que Jesus é o Messias. Verso 23, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Verso 24, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. A situação começa a complicar, né? Porque os judeus agora de Damasco, judeus helenistas, porque nós estamos na Síria, esses judeus que não moravam em Jerusalém, agora querem matar o Saulo, porque ele está proclamando a Jesus. Mais uma vez a frase, né? O perseguidor passa a ser perseguido. Verso 25, mas os discípulos de Saulo tomaram
de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Os discípulos de Saulo, preste atenção nessa expressão no verso 25, o Saulo que estava com os discípulos de Cristo, agora fez discípulos de Cristo. E agora ele tem irmãos em Cristo que caminham com ele, ao lado dele, para aprender dele, para aprender de Cristo com ele. Eles o colocam num cesto e desceram pela muralha. Aqui os estudiosos falam dessas casas que eram construídas na muralha e que haviam portas em direção à própria muralha, o que facilitava esse tipo de fuga, né? Verso 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Eles tinham medo dele, afinal de contas ele tem um estigma, ele é o perseguidor, né? Ele é o perseguidor, era o tirano, o perseguidor, intolerante. Eles tinham medo dele. Verso 27, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. O que Barnabé faz, né? Barnabé, diante da recusa dos discípulos receberem Saulo, ele faz uma mediação, né? Ele intermedia essa relação de Saulo, falando o que Saulo fez. Saulo teve um encontro com Jesus, Saulo ficou em Damasco, foi discipulado, ele pregava a palavra do Senhor. Então, o Barnabé faz uma defesa para que o Saulo seja acolhido e amado também pelos demais. O verso 28 diz que Saulo ficou em Jerusalém, entrando e saindo, portanto, da cidade de Jerusalém, pregando o nome de Jesus Cristo com ousadia. Ele está em Jerusalém, mas agora ele não prega apenas em Jerusalém, mas ele está saindo de Jerusalém para pregar nas cidades circunvizinhas o que Jesus era o Messias. Verso 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Os mesmos helenistas que mataram Estevão, né, e que Saulo estava com eles, agora querem matar o Saulo. Os antes amigos ou os antes companheiros de intolerância agora se voltam contra ele com a intenção de matá-lo. Verso 30, quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja que Saulo, aqui no verso 30, é protegido pelos irmãos, pelos discípulos de Cristo, né? A igreja que antes tinha dificuldade de aceitá-lo, porque ele era um perseguidor, agora a igreja o protege e faz um jeito de que Saulo saísse de Jerusalém e fosse para Tarso, para que ele não pudesse ser morto pelos helenistas. Vamos pensar um pouco nesse texto? Primeiro, o texto nos fala da conversão e do chamado de Saulo, de Paulo. Você se recorda da sua conversão? Você tem consciência do seu chamado? Esse texto, em primeiro lugar, nos desafia a olhar para a nossa própria vida e recordar do momento em que fomos também impactados pela presença de Cristo e nos voltamos para Ele. Para alguns essa experiência é mais forte, é uma experiência que marca de maneira muito definida. Não é? Então, alguns podem dizer assim, antes eu era de um jeito, mas eu encontrei a Cristo e fiquei assim. Para outros, essa experiência não é tão radical. Alguns que nasceram na fé cristã, foram criados na comunidade da fé, não tem tão marcadamente esse momento em que tiveram esse impacto, né, da graça de Cristo, para dizer antes eu era assim e agora eu sou assim. Independentemente de você ter tido uma experiência que impactou a sua história e que marcou esse momento, ou você não se recorda em qual momento foi que esse ato da sua fé em Cristo passou a ser mais forte ou mais definida, o que é importante é você ter com clareza que sentimento traz essa sua recordação ou esse fato na sua vida de crer em Cristo,
no hoje, no agora. O que significa para você no hoje olhar para o passado e dizer que em um dado momento, numa dada circunstância, pelo testemunho dos seus pais, dos seus avós, da sua família, dos seus amigos, ou num dia especial que você ouviu uma mensagem, a palavra do Senhor, ou leu a palavra e foi impactado, ouviu um sermão e foi impactado, um louvor e foi impactado, não importa. Mas o que isso marca para a sua vida hoje? Quando você olha para essas suas experiências do passado, o que isso reflete na sua vida no hoje? Você tem consciência de que foi chamado por Cristo para viver de acordo com a vontade dele? E você tem consciência de que esse seu chamado para estar com Cristo também é um chamado para ser instrumento nas mãos dele? Que privilégio que nós temos! Nós não somos chamados apenas para estar em Cristo, mas estar nesse mundo em nome de Cristo, para sermos instrumentos dele. Resgatar isso na nossa experiência, resgatar a nossa identidade cristã e resgatar o nosso amor e o nosso sentido de viver. Todos os dias entendendo, somos amados por Cristo porque fomos chamados por Ele para ser dele e para nesse mundo fazer diferença em nome dele, para a glória dele. Se todos nós fizéssemos isso todas as manhãs tivéssemos a consciência de que fomos salvos por Cristo para ser instrumentos nas suas mãos, a nossa vida seria marcada por um novo estilo de viver, por uma nova vontade de viver, por um novo ânimo de viver. Nenhum dia é em vão, porque em todos esses dias eu sou chamado para ser de Cristo e chamado para ser instrumento dele nesse mundo. Em segundo lugar, Saulo persegue a igreja em obediência à lei. Ananias obedece a Jesus para orar pelo perseguidor. Você consegue perceber isso? Paulo quer defender a lei judaica, a lei das escrituras, o conceito que ele tinha de religião. Em obediência a essa lei, ele persegue. O Ananias obedece a Jesus e vai orar pelo perseguidor. O que esses fatos, ou que essa circunstância, né, nos ensinam sobre a essência do Evangelho? O Evangelho não é isso? O Evangelho não é esse poder de Deus que atua sobre nós para fazer com que sejamos instrumentos de Deus, inclusive sobre aqueles que perseguem, aqueles que negam, aqueles que são indiferentes, aqueles que são intolerantes. E a última questão para refletirmos é: Barnabé intercede por Saulo para que a rejeição fosse superada. Como é bom termos um Barnabé em nossa vida. Temos sido como Saulo, o perseguidor, antes da conversão, ou como Barnabé, o mediador? Eu queria terminar com essa pergunta para o seu e para o meu coração. Barnabé foi aquele mediador, né, que intercedeu por Saulo diante dos discípulos, dos apóstolos. Como é bom termos a Barnabé na nossa vida, em momentos em que, na rejeição, na exclusão, nós somos acolhidos. A pergunta para a nossa vida, para esses dias, é se você tem sido mais parecido com Saulo, o perseguidor, ou mais com Barnabé, o mediador. Vamos pensar e orar por isso? Vamos orar também para que Deus abençoe a nossa nação, abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando dificuldades e pedir que o Senhor nos agracie, né, com a sua bênção. Oremos. Bendito Senhor, nós te adoramos nessa manhã na beleza da sua santidade. Oramos pela certeza que temos de que tu és Deus que se preocupa conosco e que nos abençoa, não de acordo com o que nós queremos, mas acima de tudo com o que nós necessitamos. Então supra as nossas necessidades em Cristo. Abençoe especialmente os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, esses que agora assistem esse momento de estudo, onde quer que estiverem, nas suas necessidades, nas suas dores, nas suas aflições. Mas acima de tudo, Senhor, nos dá consciência desse teu chamado para nós, esse chamado que muda a nossa vida, esse chamado, essa conversão que nos leva a compreender o sentido da nossa existência. E não somente, Deus bendito, o sentido da nossa existência, mas também o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe cada um de nós para resgatarmos esse amor ao Senhor e a compreensão do seu chamado para a nossa história. Abençoa também, ó bendito Senhor, o nosso país, a nossa cidade,
aqueles que estão enfrentando, ó Deus, a triste situação de estarem contaminados, ó Deus, pelo Covid. Ó Deus, alivia as dores, traz a cura, traz o livramento. Nós oramos para que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso país, o mundo, nesse momento difícil. Oramos porque cremos que Tu és Deus. Para a glória de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém.